Abre o áudio, Mauri. Pode fazer a nossa prece, por gentileza. Sim. Senhor Jesus, agradecidos a Deus Pai, esse Pai infinitamente bom e justo, por nos permitir juntos, Senhor, contigo, mais uma vez, por graça, receber mais informações além da que já temos, a fim de nos afeiçoarmos, Senhor, a esse trabalho que aguardas, façamos em teu nome. Nós não temos nada a oferecer, mestre, senão a vontade de fazer o melhor, de tentar ser melhor e de tentar fazer pelo nosso irmão aquilo que gostaríamos fosse feito a nós mesmos. Ó Senhor, ainda estamos longe desse caminho, mas confiantes em Ti e no amor que entregas a cada um de nós, dá que esse nosso tempo, em cada uma das nossas casas, sirvam de farol, iluminando o nosso interior, para que nós possamos entregar o melhor de nós em Teu nome a quem quer que seja. Dá, Senhor, que todas as casas que se dedicam a abrir salinhas de aulas para falar de Ti possam ser abençoadas também nesse momento. Em nome de Deus, nós estamos dando por iniciado o estudo do Livro dos Espíritos dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Bom, hoje nós não teremos a nossa irmã Isabel lendo para a gente, né? Alguém gostaria de fazer essa leitura? Pode ler para a gente, Margarete? Eu leio, bom. Pode ser então, Ronald. Se quiser, depois eu leio também. Qual a pergunta que nós paramos? 399. 69. 399. Então, vamos lá. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Muito a miúde, é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Ok. Continua, Antes de avançar nos comentários, vamos Sim. comentar aqui o que disse os nossos irmãos, né? Muitas das vezes é uma curiosidade muito comum, né, que nós temos de querer saber se o que estamos passando hoje é fruto do que fizemos no passado. É muito comum, né? E é muito comum também nós elaborarmos toda uma história, uma teoria para fazer sentido o que vivemos hoje com algo que, porventura, tenhamos vivido no passado. Eu acho assim, isso não deve ser objeto das nossas preocupações, porque o que nós estamos vivendo hoje é o que interessa. E como nós poderemos aproveitar a experiência que estamos vivendo hoje para superá-las ou então aproveitá-las para o nosso aprendizado, para a nossa reeducação, que é o objetivo de cada encarnação. Então, ficar especulando o que foi no passado, tá? Então, se hoje eu tenho problema respiratório, tenho uma bronquite desde criança, então, olha, eu morri afogado, ou eu me enforquei, ou eu me envenenei, ou eu tomei 50 tiros no pulmão, né? Quantas situações podem caber numa experiência como essa? O que saber sobre isso vai nos ajudar hoje e, principalmente, nos projetar para o amanhã? Então, minha reflexão, né, fica aberto aqui para os companheiros, mas a minha reflexão é o que eu passo hoje, né, se é fruto ou resultado do ontem, o ontem do pretérito, que eu faça uma releitura disso e
comece a a vivenciar uma nova atitude diante da vida, diante do problema, né, para que isso se transmute em algo benéfico para essa existência e, consequentemente, para o nosso futuro. Futuro esse ainda encarnado ou desencarnado, levando aí os benefícios dessa nova experiência, né? Então, eu acho muito importante a gente reflexionar sobre esse prisma que a doutrina aqui nos dá, porque ele é bem assertivo quando ele diz, olha, você até pode, se prestar muita atenção, né, aos detalhes do que você passa hoje, fazer alguma inferência. Mas, olha, não toma isso como regra, porque muitas outras situações nós podemos estar vivendo e não guardar nenhuma relação direta com aquilo que nós, em outras existências, passamos. Como ele diz também, por exemplo, estamos no mundo espiritual, vamos reencarnar. Olha, eu gostaria de viver uma experiência XYZ. Você tem condições já de passar por essa experiência. Tá bom, você pode viver essa experiência nessa encarnação. Aí a gente vem, encarna ou reencarna, né? E aí vamos viver essa experiência que nós pedimos, sem ter nenhuma relação com algo que tenhamos vivido no passado. Por isso que eu digo, ficarmos presos a decifrar o que fomos no passado e a sua relação com o presente, muito mais nos atrapalha para o futuro do que efetivamente nos ajudará. Tá bom? Alguém quer comentar algo sobre a pergunta e a resposta? Dentro dessa ideia aí, Mauro, da programação espiritual, inclusive nós podemos, desrespeitando a nossa programação espiritual, porque temos livre-arbítrio, criar uma enorme dificuldade para nós nesta vida que não estava prevista. Então, a nossa liberdade nos permite, né? Eu até costumo brincar com os companheiros, quando eu converso, assim, principalmente em conversa mais íntima, eu digo, né, seu pulmão não foi feito, por exemplo, para receber nicotina. E, no entanto, as pessoas enchem o pulmão de nicotina. E aí tem um câncer de pulmão. Isso não estava previsto. Eu não furei pulmão de ninguém, eu não dei tiro em ninguém, eu não morri afogado, enforcado, nada disso. Eu escolhi hoje desrespeitar a lei e sobrecarregar meus pulmões, sei lá, ou qualquer outra situação. É só um exemplo que estou dando. Só para dizer que realmente não tem nada a ver. Mas é o caso das tribulações da vida presente, que Kardec coloca lá no capítulo 5. Nós criamos dificuldades na atual reencarnação, que não tem nada a ver com prova, com expiação de passado. Nós criamos, e aí sim, estamos criando uma dificuldade para ser resolvida lá na frente. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. Ok. A Mauri, pode falar, depois eu vou passar para a Kátia. Na verdade, nós já pincelamos tudo, porque a doutrina diz o hoje não existe, ele foi feito ontem. O amanhã também não, ele está sendo feito hoje. Então, você está sofrendo hoje, tem uma causa. Prepare o seu amanhã, mesmo com sofrimento. Com certeza você estará fazendo um teste muito bom. Obrigado. Diga, Kátia. Oi, está me ouvindo? Sim. Ah, é porque eu sou meio lenta na internet. Assim, e também tem aquela coisa do conhece-te a ti mesmo, né? Então, se a gente parar para refletir como nós somos, como nós pensamos, como nós agimos, a gente já vai ter uma prévia do que somos hoje, e como a natureza não dá saltos, a gente ainda tem algumas dificuldades para consertar. Então, um exemplo, se eu sou agressiva hoje, muito provavelmente na vida passada eu também fui agressiva. Isso muito provavelmente. Mas é aquela velha história do conhece-te a ti mesmo.
Se você tem algumas dificuldades hoje e a natureza não dá saltos, provavelmente na vida passada você também tinha. E aí serve como espelho para que você se conheça agora como você é, para ir melhorando aos poucos, para o futuro você ser uma pessoa melhor. Perfeito, Kátia. Obrigado. Diga, Flávia. Eu observo também, gente, que a gente às vezes reclama muito e a gente não observa, às vezes, que a gente mesmo utiliza o livre-arbítrio contra a gente mesmo, né? Às vezes a pessoa faz uma alimentação gordurosa, ela fuma, ela bebe, adoece, ainda quer ficar chateada. Você já repararam que tem gente que é assim, né? E quando adoece, não aceita e fica bravo, mas assim, leva uma vida inteira só comendo porcaria, e bebe, fuma muito. Eu conheço alguma pessoa próxima a mim que ela é assim, sabe? Ficou revoltada quando adoeceu, mas assim, avisada foi, muitas vezes, para de comer tanta porcaria, ainda fica chateada quando adoece. Aí fica difícil, né? Porque a pessoa ela não consegue ver que o ato dela hoje vai prejudicar ela amanhã. É complicado, tem gente que é complicado. É verdade, Flávia. E também não só, né, nessas questões mais materiais, mas também nas nossas emoções, né? Quantas vezes a gente se estressa por tudo, a gente, né, bota a ponta da faca em tudo, né? Tudo é muito extremado, e aí também vai trazer efeitos, né? Vai trazer essas efeitos, não, as consequências dessas atitudes extremadas e tudo. Mas é o que a Kátia falou, muito acertadamente. Muitas vezes, nesse caso em que nós estamos repetindo antigas faltas, né, ou questões que nós não conseguimos ainda nos melhorarmos, nós vamos sim ter um bom reflexo, como ela usou do espelho, né? Um bom reflexo daquilo que nós ainda somos, porque não conseguimos ali dar um salto, né, qualitativo naquilo que a gente pretende ser, mas faz parte do processo. A Kátia falou também muito bem, a evolução não dá saltos. Então, nós temos ali gradualmente, né, paulatinamente, com muito esforço, milimetricamente, a gente consegue dar um passinho qualitativo no nosso processo de aprendizagem e evolução. Diga quem foi que abriu aqui. Não. Alguém mais quer falar? Eu, Mauro. Oi, Eli, diga. Como o Valdeni falou lá, né, muitas das vezes o problema é atual, né? Nós criamos o problema nessa encarnação, vivemos dificuldades mil, né, com vícios, com manias, com dependências, com N tipos de coisas que complicam a nossa existência. Mas na maioria das vezes, nós preferimos botar a culpa no passado. É mais fácil você dizer que no passado você viveu alguma experiência difícil que veio para você agora, porque você fez alguma coisa lá atrás, né? É mais difícil você assumir que faz algo errado hoje. É mais fácil assumir que fez lá na encarnação passada, do que você assumir que está fazendo hoje errado e por isso que você está passando por N dificuldades, né? Mas é assim mesmo. É a nossa vida, é a nossa dificuldade, os nossos desafios, né? É claro que seria mais fácil se a gente conseguisse nos conhecermos para assumirmos aquilo que de verdade é, né? Mas aí a gente vai caminhando, estamos estudando, estamos com essa bênção dessa doutrina que nos educa diariamente, né? Que é para a gente um dia conseguir chegar a esse nível aí, né? De conseguirmos nos entender, né? Mauro, tem uma pergunta no chat. Eu vi. Mas então, Eli, você falou bem, mas é mais fácil colocar algo que eu fiz no passado, mas continua sendo
algo que eu fiz. Exatamente. Né? Então, não pode usar isso como desculpa. Né? Então, se você reconhece que foi fruto de algo que você fez, cabe a você reparar. Né? Cabe a você reparar. Antes de ler aqui a mensagem do chat, deixa eu falar com a Adriana. Abre, Adriana, fala aí. Abre o áudio. Ah, tá funcionando agora, né? Ah, O que essa moça agora falou, senhora que eu não gravei o nome ainda. Eliane. Isso, ela e a outra também que falou coisas que eu estava querendo falar. Porque exatamente isso, a gente se prende. Isso é uma experiência minha, né? Eu passei anos da minha vida querendo saber o que eu fui no passado para poder justificar o que eu passava, né? Quando adolescente. E eu falei assim, não quero mais por causa de um sonho que eu tive, que eu achei que foi muito real, que eu estive no passado. Então, foi tão assustador para mim que eu preferi não querer mais. Só que, na realidade, eu fico vendo aqui que a gente... É o que acontece comigo, que eu digo que eu não quero saber o passado, mas é o que ela falou, né? Sempre quando acontece alguma coisa, eu fico voltando aqui. Não, devo ter feito isso para hoje estar passando aquilo, né? Pega uma Então, camiseta verde que tem ali na... O que acontece? Com essa falta de, eu acho, de atenção que a gente tem com o nosso hoje, né? Se a gente se preocupasse mais assim, eu estou falando isso até para mim, né? Se preocupasse mais em aceitar o que está aparecendo e colocar nossa força, nossa determinação, que nem sempre a gente tem, né? Tipo eu, na constância, né? Em resolver o problema hoje e não ficar tentando pensar, poxa, mas espera aí, isso aí que está acontecendo é porque eu devo ter feito isso, aquilo. Aquele tempo que eu estou pensando nisso, que foi no passado, eu já poderia ter resolvido uma solução, né? Então, eu lembro muito de Santo Agostinho, né? Quando ele fala sobre isso, que se a gente todo dia fizer essa balanço, essa higiene, esse balanço, né? Que eu considero até uma higiene mental, porque a gente organiza um pouco o que está na nossa mente, a gente conseguiria voltar para o presente e no outro dia de manhã a gente conseguir seguir a vida, né? Mas, enfim, eu falei tanto que eu acho que eu falei até para mim mesmo. Eu me atentei muito nisso. A gente fica tanto no passado, querendo justificar um presente com o passado, em vez da gente tentar procurar solução para o que é hoje, né? Acho que eu consegui explicar o que eu estou pensando. Porque o passado a gente não vai conseguir modificar, ele já aconteceu. Né? O que nós temos é que olhar o que estamos vivendo hoje e projetar as ações para o amanhã, como a Mauri mesmo falou lá. Então, assim, nós temos que aprender com as situações da vida. Né? E também, quando nós não temos aflições nesta vida, temos uma vida tranquila, que a gente acha que é uma vida tranquila, nós também temos que parar e analisar por quê. Né? Por que eu tenho tanta tranquilidade hoje na vida e o que eu estou fazendo com essa tranquilidade? Para que não venha tormentos depois. Não é isso? Então, tudo está muito certo. Né? Tanto as dificuldades estão bem colocadas, quanto as facilidades também nos foram colocadas como ferramentas, tanto uma quanto a outra. São ferramentas para o nosso progresso. Né? E temos que estar atentos a elas. Alguém está com o áudio aberto aí, jogando ruído na sala, gente? Sou eu. Ah, tá. Mal. Espera aí, Neide, só um minuto. Espera aí. Só para a gente não passar à frente aqui. A Verônica colocou aqui no grupo. E quem leva uma vida saudável e harmoniosa, qual a explicação que se tem a ter contraído câncer, ter desarmonia em família e outras coisas desse gênero? Então, Verônica, que nós já estudamos isso aqui hoje. Hoje não, né? Ao longo dos nossos encontros. Quando nós encarnamos, o nosso planejamento espiritual ele também está combinado com outros planejamentos de outras pessoas que vão conviver conosco. E nem sempre esses encontros ou essa composição é apenas com pessoas ou são apenas com pessoas que são afins, que são harmônicas.
muitas delas são, sim, desafios que nós aceitamos no plano espiritual para tentarmos nos harmonizar. E aí vai depender muito desse esforço coletivo para que a gente obtenha o sucesso daquela encarnação, daquela experiência que temos que passar juntos. Então, essa é a primeira resposta com relação à desarmonia familiar. Com relação ao câncer, olha, se você buscou, ao longo da sua vida, uma vida saudável, né, uma alimentação saudável, cuidou do corpo, cuidou da mente, e a doença apareceu, está o quê? No planejamento. Ou uma prova, ou uma expiação, que também pode servir de prova para as nossas necessidades. E essa companheira dor, doença, né, ela vem justamente para nos oferecer a experiência que nós pedimos ou que nós precisamos passar por ela. Então, é dessa maneira que, por conta disso, que a gente tem, mesmo que façamos tudo certinho, não significa que nós estejamos ou estaremos livres das experiências que precisamos passar. Tudo bem, Verônica? Neide, antes de abrir o seu microfone, deixa eu passar para o Pedro, que abriu a mãozinha antes. Fala, Pedro. Tem uma música do Beto Guedes que diz assim: a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Só isso. Verdade, verdade. Fala, Neide. Mauro, eu sou o seguinte, assim, você falou, quando a gente tem uma vida tranquila, né? Quando a gente tem, que a gente acha que é tranquila, porque, na verdade, é tranquila, mas quando a gente está aqui, tem sempre uma prova, uma expiação, um aborrecimento que a gente tem que passar. Mas, quando a gente ainda assim acha que é tranquila, não foi também, porque a gente não tem por merecimento também, e aí, tudo bem, que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? E melhorar mais ainda, porque nós estamos aqui para isso. Mas por essa parte da gente mesmo achar que é tranquilo, não foi por merecimento, não? Olha, Verônica, não, desculpa, Neide, pode ser sim, pode ser, tá? Mas os irmãos espirituais nos dizem o seguinte, que a gente recebe muito mais por necessidade do que por merecimento. O merecimento a gente está um pouco distante. Então, a gente necessita mais do que merece, né? Então, por necessidade, nós vamos recebendo as experiências, né, que temos que passar. Então, você fala assim, a pessoa não tem preocupação na vida, é merecimento. Não necessariamente. Para ela, pode ser uma prova mais difícil do que se ela, porventura, tivesse a amiga necessidade batendo a porta todo dia. Não é muito mais fácil a gente ser egoísta, né, quando não tem problema? A gente nem olha para o problema do outro. Não, estou tranquilo, fiz a minha parte. Pessoa que corre atrás. Às vezes é muito mais difícil. Então, olha só, quantas pessoas foram ao suicídio e que, teoricamente, aos nossos olhos, não tinham problema. Poderiam não ter problemas materiais, mas problemas existenciais. Olha o vazio, né, que muitas vezes nós sentimos no coração quando não nos falta nada na despensa. Então, isso não significa que é merecimento. Por exemplo, pode ser merecimento, sabe o quê? O que aconteceu com João Batista. João Batista pediu para ser decapitado. Porque, na experiência como Elias, né, ele tinha feito uma coleção de cabeças, né? Porque ele cortou muita cabeça. Quando veio com João Batista, qual foi o gênero de desencarne que ele optou? Pela decapitação. Entende bem? Mas foi olho por olho, dente por dente? Porque ele cortou a cabeça, tem que morrer de cabeça cortada? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele poderia ter tido, por exemplo,
Um tumor na cabeça, não podia? Podia ter batido com a cabeça, podia não ter tido nada com a cabeça, podia ter tido aneurisma, podia ter tido qualquer coisa que pudesse referenciar aquilo que ele viveu. Eu já contei o caso para vocês aqui do meu cunhado. Meu cunhado, hoje, tem asma. Desde criança tem asma. O que ele fez na vida passada que levou ele a isso? Ele matou muita gente enterrado vivo. Mandava abrir um buraco lá, enterrava um montão de gente vivo. Hoje, ele veio com a asma. E é um médium fantástico. Mas não queria saber de mediunidade, nunca quis. Entende bem como é que são as coisas? Então, a gente não pode achar que é sempre fez isso, vai ter aquilo, o reflexo é sempre o que a gente vê no espelho. Não necessariamente. Agora, certeza absoluta é que as experiências que estamos vivendo são para as nossas melhorias, sem sombra de dúvida, desde que saibamos aproveitá-las. Como o Valdeni falou bem, quantas vezes a gente recusa as experiências que batem à nossa porta? Né? Questão da mediunidade. O pessoal fala, esse é Mel, Divaldo, médium maravilhoso, Chico, médium maravilhoso. São, sim. Mas o que fizeram para chegar até lá? Não é? Nem sempre, gente, mediunidade como a do Divaldo, por exemplo, é reflexo de superioridade moral ou espiritual, não. Às vezes é necessidade. E a ferramenta mediúnica vem por isso. Entendam bem isso. Então, a gente precisa ter essas coisas muito claras na nossa cabeça para a gente não cair facilmente na fascinação, na adoração. Porque quando a gente mergulha nessa seara, isso traz muitas consequências desastrosas. Porque aí a gente não presta mais atenção no que a pessoa fala ou faz, a gente simplesmente vai aceitando, né? A pessoa dá uma orientação equivocada, a gente vai aceitando, porque a gente perdeu o senso crítico, a gente está na fase da adoração, da fascinação. Isso é muito ruim. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Diga, Valdeni. Só para lembrar aí a Neide, todos nós que pensamos dessa maneira, que essas facilidades que nós recebemos são aquele cheque especial. O juro do cheque especial é bem alto. Nós vamos ter que responder por todas as facilidades depois, não necessariamente com sofrimento, mas com trabalho, com servir, com auxiliar. Porque essa facilidade que estamos recebendo é uma maneira de nos fortalecermos. Tem até uma mensagem do Richard Simonetti que ele fala sobre isso, que muitas vezes nós recebemos inúmeras bênçãos por acréscimo de misericórdia, porque não temos ainda condições de saldar nossas dívidas. Então, Deus, como é um banqueiro muito especial, muito inteligente, a inteligência suprema do universo, vai nos emprestando, vai investindo em nós, para que nos fortaleçamos e chegar o momento, aí sim, vamos ter que saldar todas as dívidas, até o último centavo, como lembra lá Jesus. Então, nem sempre é misericórdia ou merecimento, como a nossa irmã Neide aí colocou. E você também acabou explicando bem. Mas só lembrar aqui que me veio à cabeça essa mensagem do Simonetti e o cheque especial, que ele faz essa referência do cheque especial, que a gente vai sacando sem ter fundos. Você fica no débito. Então, você vai ficando no débito. Depois você tem que pagar tudo, com toda certeza. Diga, Mauri. Também tem o mérito de nós sabermos que a dor e sofrimento nunca é de um só. A dor e sofrimento traz junto uma porção de gente ao lado. Então, você, por mérito, o seu sofrimento está ajudando uma porção de pessoas a pensar um pouco mais, a viver com um pouco mais de atenção.
o sofrimento e a dor, às vezes, te traz um mérito. Verdade. É aquilo que a gente fala, né? Se a gente quer desenvolver uma virtude, nós temos que ter a dificuldade do nosso lado, senão como é que eu vou treinar a virtude? Ah, eu quero ser caridoso. Tá bom, então vamos cair num lugar aí em que você tenha que demonstrar que você quer ajudar o próximo. Ah, eu quero ser amoroso. Ah, então vamos colocar junto aí pessoas que vão te desafiar nesse sentimento. É assim que funciona. Como é que a gente vai desenvolver um sentimento que nós não temos com pessoas que as têm? A gente vai achar a pessoa maravilhosa. Ah, fulano é maravilhoso. Tá bom, mas e eu? O que isso está me desafiando a mudar? Muitas vezes, nada. Então, nós precisamos, sim, ser desafiados naquele quesito em que eu estou trabalhando para melhorar. Eu me lembro do livro Tormentos da Obsessão, em que um companheiro encarnado estava com tuberculose grave. E a equipe espiritual teve a permissão de dar a ele um acréscimo nessa encarnação. E aí foram, durante o sono, fizeram o tratamento espiritual, né? A aplicação, tratamento fluídico, tal, ele deu uma melhora. Mas o cara não era boa bisca. Não era por merecimento, era por necessidade, para que ele, com aquela moratória, ele pudesse, então, ainda nessa encarnação, buscar melhorar um pouco. Então, esse é um exemplo clássico disso que nós estamos falando. Nem sempre, respondendo aí a Neide, né? Nem sempre é por merecimento. Sempre será por acréscimo de misericórdia, sempre será, mas, no nosso caso, nem sempre é por merecimento. Muitas das vezes é por necessidade. Tem até uma frase que diz, né? Ah, vaso ruim não quebra. Tem até isso, a gente vai passar por esse estudo, né? Dizendo que, se fosse um malfeitor, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Não é isso? Por quê? Porque nós que somos aí atrasadinhos, nós que somos aí, né? Carne de pescoço, vamos ficando por aí para a gente ter mais tempo, mais chance de fazer alguma coisa em nosso próprio benefício, né? Então, isso a gente tem que estar atento a essas coisas. Tudo bem? Podemos seguir? Então, vamos lá. Georgia que está lendo? Não? Ou sou eu? Ah, é o Rony. Vamos lá, Rony. Vamos lá. Chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erradicidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, ele escolhe meios de adiantar-se e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito, ele goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Ok, só um minuto, Rony. Bom, Okay. Então aqui, gente, a gente entendeu o mecanismo, como funciona. Ok? Então, vivemos aqui a nossa encarnação, beleza, fizemos as nossas escolhas, ok. Voltamos ao plano espiritual. Opa, agora vamos analisar o que nós fizemos aqui. Fizemos isso, fizemos aquilo, ó, isso aqui tem a consequência Y, isso aqui tem a consequência X, e assim nós vamos fazendo esse balanço. Ó, você acertou aqui, parabéns, isso aqui vai te dar muitas boas possibilidades, né, no futuro, numa nova encarnação, você vai poder, né, com certeza, fortalecer esse passo positivo que você deu, beleza, tudo fizemos o nosso balanço. Aí vamos para a nova encarnação. Agora vamos planejar sua nova encarnação. Passamos lá um tempo na espiritualidade, né? Buscamos aprender ou não, buscamos ajudar ou não, mas passamos um tempo lá na espiritualidade e
vamos planejar a reencarnação. Ah, olha só, você pode dar umas sugestões para a sua encarnação. O que você gostaria de viver nessa encarnação? Essas situações aqui você já está em condições de vivenciar. Ah, então tá. Então deixa eu passar por isso daqui, junto com isso daqui, mais aquilo outro. Ah, tudo bem, você vai reencarnar lá com fulano, Beltrano, eles vão te ajudar nesse aspecto. Ah, mas eu gostaria também de viver isso aqui. Espera aí, esse aqui você precisa amadurecer um pouco mais. Isso aqui já é algo que você não está pronto para viver. Ah, mas eu gostaria muito, se eu me esforçar, eu consigo e tal. Nesse caso, eles podem dizer assim, então tá bom, vamos permitir que você tenha essa experiência, mas preste atenção, você vai depender muito de você se esforçar, porque não vai ser uma prova fácil. Aí ele aceita e vem. Ou então, não, você ainda não está em condições de viver essa experiência, vamos aguardar mais. E aí não se permite. Então, a possibilidade de participar do planejamento não significa que nós seremos atendidos em tudo que nós pedirmos. E também não significa que não nos será imposto algo que nós precisamos viver naquela encarnação. Então, aqueles que têm a condição de participar, de pedir uma experiência, eles podem levar em consideração. Se estiver em condições, ótimo. Se não tiver em condições, mas se você se esforçar, pode, ok. Não, isso aqui não dá para você ainda, vamos deixar aqui um tempinho, vai viver isso aí agora, e depois a gente volta e vê outras, se você vai realmente estar em condições de viver essa nova situação que você quer. Tá bom, gente? Então, esses 2 parágrafos aqui no comentário de Kardec é fundamental para a gente entender esse mecanismo. E, de novo, está ali presente o nosso livre-arbítrio. Ah, Mauro, se está presente o meu livre-arbítrio, por que eles não aceitam tudo aquilo que eu peço? Porque, muitas vezes, nós não sabemos pedir. Nós não enxergamos os nossos limites. Nós achamos que vamos conseguir. E eles lá sabem que nós não iremos conseguir. Então, como a reencarnação ela não é planejada para que a gente fale, né, para que a gente erre, né, para que a gente tropece, então, nós receberemos, sim, aquilo que nós somos capazes de vencer. Aquilo que, notoriamente, nós ainda não temos condição de vencer, deixa lá, calma, não tem pressa. Ok? Alguém mais quer comentar? Então, vamos adiante. A Íria está levantando a mão aí. Pois não, Íria. Desculpa, eu não vi a sua mãozinha levantada. Abre o teu som. Obrigada, Valdenir. Então, no final desse parágrafo, Mauro, negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de uma máquina. Eu confesso que eu não entendi essa última frase dele, não. O que a máquina é? Por que reduzi-lo à condição de uma máquina? Porque ela passa a não ter mais vontade. A máquina tem vontade? Seria, no caso, o espírito não teria mais vontade? Isso. Tira o livre-arbítrio da sua vida. O que acontece? Você fica à mercê do condicionamento, do direcionamento que as pessoas derem à sua vida. É isso que ele está falando. Se você tira o livre-arbítrio da condição do espírito, o que sobra para ele? O condicionamento daquilo que lhe impuserem. Entendeu? É essa a relação que ele está fazendo. A máquina ela não pensa por si só, ela não faz o que quer. Ok? Ela faz aquilo que está programada a fazer. Eu lembro de uma palestra que eu assisti do Haroldo, que ele disse assim que nós, quando éramos espíritos, antes de virmos para cá,
Nós escolhemos um monte de coisa, e aí o nosso superior dizia, acho melhor você não pedir isso não, porque eu acho que tu não vai conseguir. Não, mas eu quero, não, eu quero. Aí diz que ele vai podando a gente assim, não, isso tu não vai conseguir, isso não vai conseguir. Ele falou isso, assim, bem dinâmico. É isso mesmo. É por aí mesmo. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos adiante? Abre o áudio, Ronald. Desculpa. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito, momentaneamente, a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes uma vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente la fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que depende do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores que os assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem, ele não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará, então, julgar do que foi, não pelo que é, sim pelas suas tendências. Só um minuto, Ronald. As vicissitudes Só um minuto. da vida... Oi? Só um minutinho. Então, aqui nós vamos pegar ali o gancho, né, da fala da Kátia novamente, né? Então, muitas vezes, né, quando nós dedicamos tempo a nos conhecermos, nós vamos sim saber, né, para onde a gente está inclinado, né? Agora, em descobrindo qual é a nossa inclinação, o que vamos fazer? Quantas e quantas vezes nós reconhecemos que temos dificuldade em determinada área, né? Seja na relação social, seja na busca do conhecimento XYZ, e decidimos apenas não fazer nada. Reconhece que tem dificuldade, não se interessa em amenizá-la ou superá-la, né? Então, o conhecer a ti mesmo é muito importante, mas o passo seguinte, mais importante que se conhecer, é buscar transformar aquilo que nós já identificamos, que não, né, não nos faz tão bem, ou poderá não nos fazer tão bem na vida, né, transformando em algo que efetivamente vai nos trazer algum benefício. Então, esse é o ponto. Quando nós buscamos nos conhecer, o que acontece depois? Rapaz, olha, fiz aquele negócio lá que o grupo falou, parei, me refleti, busquei me conhecer e identifiquei aqui uma porção de coisa que eu preciso mudar. Mas e aí? Essa é a pergunta. Preciso mudar, ok. E o passo seguinte? Eu quero mudar? Eu desejo mudar? Porque quando a gente parte para essa mudança, muitas coisas em volta vão acontecer. Os nossos amigos, muitas das vezes, vão nos questionar. Cara, você está diferente, o que está vendo? Por que tem que se fazer isso aí?
né? E aí a gente tem que botar pé firme, se a gente reconhece que, de fato, é algo que nós precisamos e vai nos dar uma melhor entendimento e condição nesta vida, né? Valdeni, antes de passar a palavra para você, deixa eu falar com a Karina. Diga, Karina, você quer falar? Oi. Oi. Sim, sobre esse negócio de dificuldade. Por exemplo, eu entrei no Espiritismo de uma forma assim, sabendo algumas coisas que eu precisaria melhorar, vamos dizer assim, como pessoa e na vida, né? Através dos meus guias espiritual, eu consegui perceber, ouvir e presenciar o que foi o meu defeito no passado e tentar resgatar nessa vida. Uhum. E tem a ver muito com o olhar ao próximo, tem a ver com caridade, tem a ver com conhecer as pessoas, trabalhar em si. Só que, assim, vamos lá, eu entrei na doutrina, sabe aquela pessoa que não sabe de absolutamente nada e está começando, é um começo? Só que é um começo meio conturbado. Para mim foi assim, porque eram coisas que eu não entendia, mas que eu estava vivenciando. E nesse conhecimento, eu fiquei muito perdida. Perdida, assim, eu estava vivenciando uma coisa que eu não entendia. E eu sabia que eu tinha que... Essa história de ter que mudar é o seguinte, o que sempre ficou muito no meu entender é a disciplina. Por exemplo, eu tenho uma vida muito conturbada, assim, de ser mãe, trabalhar, fazer um monte de coisa. Mas eu percebi que eu tenho que ter, tipo assim, 1h30 para o estudo, sempre. E se eu não fizer isso, eu não estou evoluindo. E toda vez que eu não estou evoluindo, eu sinto esse vazio, eu sinto essa necessidade de continuar, entendeu? E a gente, vamos dizer assim, para mim, eu sei que se eu não continuar o estudo, eu fico, vamos dizer assim, perdida de novo. Uhum. Então. E o que precisa fazer? Eu preciso continuar. É isso. Diante das dificuldades, você tem que conseguir continuar, tem que conseguir manter uma disciplina. Essas coisas são necessárias para, vamos dizer assim, para todo mundo que quer entender alguma coisa ou que quer vivenciar alguma coisa. Exatamente. Exatamente, Karina. Olha só, muitos caminhos nos levam às portas do entendimento para a solução desses mesmos problemas. Então, cada um de nós... Eu sempre uso essa imagem, né? Nós temos aqui hoje na sala 42 pessoas agora. Se todos nós tivéssemos dor de dente agora, qual é a pior dor de dente? Qual é? A minha, né? A minha, porque eu estou sentindo a dor, não é isso? Eu não sei qual é a dor do Valdemir, não sei qual é a dor do Amauri, eu sei da minha. E o quanto essa dor em mim incomoda. Ok? Então, cada um de nós terá a sua dor de dente para fazer com que a gente vá buscar uma solução para ela. Então, no seu caso, como você nos descreveu, de fato, só o estudo permitirá que você entenda o que acontece com você, e aí as coisas vão se organizando. Então, você já entendeu, eu tenho que disciplinar minha vida. Opa, então vou ter que ter hora para tudo. Eu tenho hora para trabalhar, eu tenho hora para cuidar da família, eu tenho hora para cuidar da casa e tenho hora para cuidar do meu conhecimento tão necessário para que eu entenda o processo que está acontecendo comigo. É exatamente isso. Então, nós estamos falando aqui do exercício do que você está fazendo, que é o livre-arbítrio. Você entendeu, diante de uma demanda, diante de uma necessidade, a importância de uma reorganização na sua vida. E é o que você está fazendo. E você, mais do que ninguém, pode medir o benefício dessa reorganização, o quanto isso está lhe favorecendo.
Ok? Então, é por aí mesmo. O caminho é esse, tá, Karina? Parabéns. Insista e persevere. Diga, Valdemir. Antes da minha fala, só para falar para a Karina aí, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Diz Jesus. Então, vamos perseverar. E eu queria acrescentar um pouco em cima da sua fala, também da Kátia, da Adriana, do autoconhecimento. A gente tem que ter cuidado também quando nós descobrirmos as nossas dificuldades, e todos nós as temos, em quantidade, e digamos assim, abundante num planeta de expiação e provas, de não entrarmos num estado de culpa, que aí eu me paraliso. Então, eu sou o Hélio, eu sou um Hélios, eu sou aquela coisa da menos-valia. Eu tenho que ter esse cuidado. A culpa não vai me ajudar. Eu tenho um lado sombra em mim. Ok. Como é que eu faço para iluminar esse lado? Mas eu preciso me aceitar, em princípio, como eu sou ou como eu estou. Eu preciso aceitar a minha parte sombra. Essa parte ainda existe em mim. Eu preciso iluminá-la. Como é que eu vou fazer? Aí eu vou estudar como a Karina, eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou ser médium, sei lá, eu vou fazer palestra, eu vou fazer grupo de estudo, não sei. Mas o fato é, a caridade é a chave, né? Como está lá no Evangelho, que fora dela não tem salvação. Então tenhamos cuidado com a culpa, porque a culpa nos joga para baixo. Ao invés de nos ajudar, ela nos derruba. Perfeito. Lá no Era chat, isso. a Cristina Martins botou assim, né? Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Realmente. Eu só trocaria a palavra dom, né? Mas a capacidade. Porque dom parece que alguém nos deu de graça, né? E, na verdade... Isso é a letra de uma música, né? Exatamente, É o Renato Teixeira aqui, né? que fala isso. Então, é importante a gente entender que Deus não nos dá dom algum. Ele nos dá oportunidade, né? E a gente, sabendo aproveitar as oportunidades, é que nós efetivamente chegaremos a construir essa felicidade, né? Que todos nós um dia viveremos em plenitude. Não só a paz, não só a felicidade, não só, né, as virtudes em suas condições mais amplas, todos nós viveremos, a depender do nosso esforço para construí-las em nós, né? Porque se Deus desse alguma coisa, todos nós já estaríamos puros, né? Vamos adiante, Ronald? As vicissitudes da vida corpórea constituem uma expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos se as suportarmos resignados e sem murmurar. Ok, só um minuto, A natureza... Só um minuto. Isso aqui é muito importante, porque a gente pergunta assim, qual a diferença de prova para expiação, né? A gente sempre fala disso. Aqui está uma grande explicação sobre essas coisas. Veja bem, as vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado, ok? Então, beleza, olha, você precisa reparar isso daqui. Vamos lá, você já entendeu, você deseja reparar esse mal que você causou, ou a você mesmo, ou a alguém, e agora está na hora da reparação. Então, isso é uma expiação, beleza? Beleza. Aí continua. E, simultaneamente, prova com relação ao futuro. Ora, se você fizer bem esta reparação, se você conseguir, além de superar a dificuldade que vem como expiação e conseguir fazer com que essa experiência vivida consolide em você uma nova posição, uma nova forma de enxergar, de um comportamento mais altruísta a respeito desse ponto, isso é também uma prova e será para você, no futuro, um ponto vencido. Então, aqui está um bom exemplo.
quando uma expiação pode também ser uma prova. Ok? E ele diz lá, ó, depuram-nos e elevam-nos. Depura porque resgatamos o que fizemos de errado. E eleva-nos, porque essa experiência fez com que a gente consolidasse uma nova atitude, uma atitude renovada. Se as suportarmos resignados e sem murmurar. Agora, suportar resignado e sem murmurar não significa ficar alimentando o problema. Nós temos que buscar todos os meios para superarmos o problema. O que nós não devemos fazer é ficar reclamando, ficar maldizendo. É isso que nós não devemos fazer. Vamos entender o momento, vamos entender a dificuldade e vamos correr atrás das soluções. Todas aquelas que estiverem contribuindo positivamente para a solução do problema. É assim que funciona. Ok? Vamos adiante. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que, neste mundo, julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria, o que foi cruel para com os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão dos seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, e etc. Ok. Excelente comentários esse de Kardec, né? Muito, muito esclarecedor, muito lógico, né? De muito bom senso, que nos faz aí enxergar a justiça divina, né? Agindo aí com toda a sua perfeição. Alguém quer comentar algo? Ok, Zé Ricardo, obrigado. Pode ir, vai em paz. Ricardo está saindo da sala. Bom, se não temos comentários, vamos para o nosso encerramento. Antes de encerrarmos o nosso estudo de hoje, eu quero mais uma vez agradecer a todos os irmãos e irmãs que nos ajudaram, né, para a distribuição das cestas de Natal, né, que nós fizemos agora, sábado último. As famílias ficaram muito agradecidas, né, por tudo aquilo que foi possível atender nas suas questões materiais mais diretamente, né? Então, nós conseguimos auxiliar 74 famílias, né, que estiveram lá em nossa casa e conseguiram ter pelo menos mais um mês, né, com o alimento do corpo, e nós temos a certeza de que cada um deles, em seus agradecimentos, as bênçãos dos céus cairão sobre cada um dos irmãos, não só aqueles que nos ajudaram materialmente, mas também aqueles que vibraram, que oraram, né? Foi de muita ajuda, né? O auxílio foi muito grande de tudo isso. E na sexta-feira anterior ao dia da nossa distribuição, nós tivemos, né, comunicação dos mentores da casa, nos falando exatamente do grande benefício, não só das bolsas, mas principalmente da movimentação, né, da movimentação que se fez para esse auxílio. Então, cada um dos irmãos que ajudaram, que vibraram, que oraram, tudo isso fez parte de um grande movimento, não só físico, mas também espiritual, e que os nossos irmãos espirituais vieram agradecer e nos mostraram o tamanho do bem
que esse trabalho fez, não só para aqueles que receberam as bolsas, mas também para aqueles que se movimentaram de alguma maneira para que isso acontecesse. Tá bom, gente? Então, muito obrigado mais uma vez, que Deus pague em bênçãos a todos vocês. Vamos, então, à nossa foto e à nossa prece de encerramento. Então, quem quiser abrir o seu áudio, pode abrir, o seu vídeo pode abrir. Quem não quiser, fique como está. Não há problema algum. Espera aí que tem mais uma página. Pronto. Então, vamos agora à nossa prece. Vamos pedir a Letícia. Letícia, você pode fazer a nossa prece, querida? Faço. Estão me escutando bem? Sim. Tá bom. Agradecemos, Senhor, agradecemos a espiritualidade por mais esse estudo, por essa oportunidade que temos diariamente de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos no Evangelho do Cristo. Agradecemos também pelo trabalho realizado no sábado, pelo acolhimento das famílias, por ter sido possível sanar, mesmo que não o suficiente, mas em algum momento, todas as dificuldades, seja material, ou seja também a dificuldade que essas famílias encontram diariamente como pessoas. Agradecemos, Senhor, por tudo e por tanto. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Lelê. Obrigado a todos, gente. Um grande beijo, uma boa semana. Amanhã estaremos aqui no Evangelho. Estão todos convidados. Um grande abraço. Tchau, beijo. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada, galera. Até mais. Até amanhã. Até. Senti falta da Isabel, hein? Está trabalhando. Está trabalhando? Hoje já está no plantão. Coitada, está ralando. A filhota aí, Karina. Beijo. Beijo. Vão com Deus. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada.